Precisamos hablar de Luis Zubeldia. Precisamos falar sobre Luis Zubeldia. Por que eu proponho essa reflexão com meus irmãos aqui? Depois de uma classificação, depois de uma vitória na noite de ontem no Morumbi, né? Que coloca o São Paulo aí mais uma tarefa, mais uma etapa à frente da Libertadores, um título sempre tão querido, né? Uma disputa sempre tão desejada pelo São Paulino. Eu proponho essa reflexão por alguns fatores, tá? Se eu imaginar todo o contexto que vive o São Paulo Futebol Clube, não só de hoje, dos últimos anos, se eu imaginar todas as dificuldades financeiras que tem o São Paulo, se eu imaginar todas as dificuldades de competência que vivem os homens do São Paulo hoje, né? Se eu imaginar esse cenário da ausência completa de planejamento, que a gente sabe que isso existe dentro do São Paulo, se a gente for falar de prioridade, se nós formos falar do São Paulo no aspecto administrativo, no aspecto bastidor interno, no aspecto político da vida do São Paulo, a gente vai ver o tamanho que tem o trabalho de Luis Zubeldia. A gente vai ver o quanto o Luis Zubeldia tem de dedo e responsabilidade por esse momento e esses momentos que vive o São Paulo Futebol Clube. Você pode até falar, Rony, mas você criticou ele porque ele entrou pro time reserva, você criticou porque ele pôs o Nestor, você... Gente, criticar faz parte do pacote. Nós conseguimos estar vivendo em tempos em que não pode criticar, como se a vida da gente, de cada um de nós, não exercesse esse tipo de comportamento a cada minuto que você vive, né? No seu trabalho, na sua família, na sua casa. Eu acho interessante isso. E aí quando você transporta para o futebol, parece que o futebol tem uma proteção, uma blindagem, que você não pode falar do jogador, você não pode falar do treinador, você não pode falar do diretor de futebol, não pode falar do presidente. Que absurdo é esse de tempos que a gente vive, não é? Como se criticar me fizesse menos São Paulino do que eu sou, né? Como se a entender que de repente não tá legal determinada coisa dentro do São Paulo fosse eu querer apostar na derrocada, nas coisas ruins, nas consequências que não são boas para a vida do São Paulo. Eu quero acreditar que a crítica, inclusive, ela é um elemento fortíssimo de uma forma de você colocar as coisas que não estão necessariamente tão bem quanto quem não faz bem na sua totalidade quer acreditar, né? Então, voltando para a questão do Zubeldia, tá? Independente de críticas, independente de diferenças, e quem sou eu na fila do pão para discordar de Luis Zubeldia? Mas quando você olha, passa a régua, pelo menos até o momento, e olha o resultado, em tão pouco tempo de trabalho, isso é um tapa na cara de quem não, o treinador precisa de 2 anos para começar a produzir. Isso é um tapa na cara, né? Ainda bem que essas provas acontecem para mostrar diferente. É uma forma que a gente tem de ver o quanto importante é o trabalho de Luis Zubeldia. Quanto mais você amplia a visão de um São Paulo Futebol Clube, maior é o dedo, maior é a mão de Luis Zubeldia nessa responsabilidade de trazer o São Paulo novamente ao lugar que o São Paulo nunca deveria ter saído. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Vou falar pra você, hein? Morumbi ontem parecia um coração gigante, né? Puf, 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 puf. As imagens aéreas do Morumbi mostrando isso. Mandar um abraço especial pro meu primo Henrique, né? Que saiu lá de Birá, a melhor água do planeta, para realizar o sonho da vida dele, que era conhecer o Morumbi, né? Abração pro Henrique, uma pena não ter ido ao estádio, senão a gente teria se encontrado lá, é claro. E pé quente, hein? Primeiro jogo no Morumbi, meu Deus, já mete um 2-0 no Nacional. Torcida extremamente feliz e não tem o porquê não estar, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque de alguma maneira o torcedor, mesmo com um futebol que não é aquele futebol de encher os nossos olhos, como se hoje o futebol, né, como um todo, nos desse essa possibilidade de encher olhos, né?
o São Paulo conseguiu trazer o resultado que buscava, o resultado que objetivava e o resultado que pretendia, né? E nesse ponto, o que a gente faz? A gente rasga papel. Puf, 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 rasga toda aquela papelada. Acertei o placar do coração, hein? Se eu jogasse na Raiz Bet, eu estaria milionário nessa altura do campeonato, né? E o São Paulo teve, sim, um comportamento, às vezes, preocupante e um comportamento, às vezes, você fala, cara, extremamente adequado, né? Como eu falei no pós-jogo, até o gol do Bombadilha, vocês olham aí, se alguém antes de mim falou isso daí ontem, né? Pra gente dar o crédito, porque eu tô querendo acreditar, e quem sou eu na fila do pão dos nomes criados, né? Mas eu tô querendo acreditar que eu fui o primeiro a colocar o Bombadilha. O que muda isso na minha vida? Absolutamente nada, mano. Mas faz parte do pacote alegria que a gente vive no momento e tem que aproveitar sem moderação, né? O torcedor São Paulino pela rua hoje, os caras com a camisa do São Paulo, boné do São Paulo. Hoje é dia de São Paulinidade intensa. Senhores, Zubeldia sabe que ao ver o time desse jeito e junta do pacote lá que eu comecei o vídeo, ele sabe que não vai, com esse futebol que jogou ontem, vai ser fácil ganhar, eliminar o Botafogo. Ele sabe que com esse futebol que jogou ontem, vai ser meio complicado para enfrentar o Atlético Mineiro, né? Então, assim, é claro que ele tem isso no pacote. Como é claro que eu entendo que Zubeldia tem, para cada jogo, uma injeção. Para cada jogo ele vai lá, faz a fórmula dele, vai um pouquinho de organização defensiva, né? Opa, deixa eu pegar uma pitada aqui de posicionamento tático. Opa, atitude, me dá 2 copos de atitude. Então, assim, ele sabe a fórmula que ele precisa para cada jogo. Por quê? Porque é claro que se você pega o Botafogo, por exemplo, e jogar que nem você jogou ontem, a chance, eu tô dizendo, ninguém aqui é bidu, apesar de acertar tudo quanto é placar, eu vou no futuro e volto, vocês sabem disso. Ele sabe que com essa bola jogada ontem, ganhar do Botafogo é complicado. Com essa bola jogada ontem, ganhar do Atlético, que também não vem muito bem, não, também não é lá, né? Essa coisa toda, não vai ser fácil. Mas aí que tá a confiança e aí que tá o lastro do treinador. Quanto menos Zubeldia tem nas mãos, jogadores continuam contundidos e o departamento médico continua sem falar absolutamente nada. Contratações que não chegam, são alardeadas, faladas, comentadas, likeadas, mas não chegam, né? Planejamento completamente ausente. E aí você tem basicamente 2 coisas: torcida e Luiz Zubeldia com a sua comissão técnica, é claro. Isso faz a diferença. A mesma diferença, não sei se no mesmo tamanho ou no mesmo nível, isso é uma outra discussão, que fez o Dorival Júnior na Copa do Brasil exclusivamente, porque no Brasileiro foi uma porcaria. Então, assim, o Dorival Júnior trancou lá o portãozinho do CT, do campo, e ficou lá dentro com os seus jogadores. Criou lá né, a família Dorival e acabou sendo campeão da Copa do Brasil. Única e exclusivamente pelo talento dele. Ah, Rony, mas você não está reconhecendo que os outros participaram. Não, eu não estou reconhecendo. Sabe por quê? Porque eu não enxergo isso. E não estou nem falando que é alguma coisa danosa, estratégica ou de propósito. Eu estou dizendo que é falta de competência mesmo. Fora do campo eu estou dizendo. Mas isso é uma outra questão também. Isso, senhores, aumenta o valor do treinador, né? Quando o treinador, apesar disso tudo, apesar da falta, apesar da ausência de planejamento, apesar de um monte de coisas, chegar ao ponto que o Zubeldia chegou hoje no São Paulo, há de se entender que é um excelente trabalho. Isso não quer dizer que estou arrependido do que eu critiquei, isso não quer dizer que eu não vou criticar mais. Isso quer dizer só uma coisa: o que hoje o Zubeldia faz no São Paulo é de um diferencial gigante e da gente poder discutir e falar a respeito. Legal? Deixa seu comentário aí, deixa sua opinião também a respeito. Sempre importante, parceria gigante. Abri uma live ontem no intervalo do jogo. Nosso querido irmão lá de Blumenau apareceu. Olha, é muito legal a gente poder conviver com vocês, compartilhar com vocês, cada um com a sua ideia, cada um com o seu pensamento e com respeito sempre, né? Porque isso é o que tem que vingar
o respeito mútuo às ideias que cada um tem. Legal, meus irmãos? Sextou, hein? Grande sexta-feira a todos. Fiquem com Deus. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Tamo junto.